Pessoal, vamos fazer um cálculo agora, a conversão. Eu era um trabalhador especial, desisti dessa profissão, trabalhei durante 10 anos numa mina de carvão e agora fui trabalhar num escritório. Eu quero contribuir, quero me aposentar por tempo de contribuição. Para isso, a Lei 8.213 prevê uma fórmula, um cálculo, um fator para calcular quanto tempo eu ainda vou ter que trabalhar para me aposentar. Olha só que interessante. De 15 para 35, fator previdenciário 2,3, ou seja, trabalhei numa atividade que minha aposentadoria seria de 15 anos, perfeito? 15 anos de atividade, mais as 180 contribuições, claro, e algum fator para converter para a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do homem, tempo de contribuição 35 anos, o fator será de 2,3. Lembrando que nós temos também a possibilidade aqui de 25 para 35 e de 25 para 30, no caso de mulher. Olha só, vamos fazer aqui um cálculo para entender melhor esse exemplo. Vamos lá. Eu, Ricardo, trabalhei, tenho direito à aposentadoria especial, tá? Trabalhei durante 10 anos exercendo essa atividade e desisti, sabendo que eu poderia aposentar mais 5 anos, mas desisti, decidi exercer uma atividade não de risco, não ter direito à aposentadoria especial. Então, durante esse tempo, aposentadoria especial. E quero converter esse tempo para tempo de contribuição. Então, o cálculo vai ser bastante simples. De 15 para 35, o fator é de 2,3. Ou seja, vamos fazer a conta. Trabalhei quanto tempo? 10 anos. Então, vou pegar os meus 10 anos de contribuição e vou multiplicar por 2,3. Isso vai equivaler a 23,3 anos. Perfeito? Ou seja, 23 anos e 1/3, que nós vamos ter aí, 4 meses. Então, acabei de fazer minha conversão, ou seja, eu quero me aposentar por tempo de contribuição, então terei aí que trabalhar aí, se a gente fizer uma conta simples aí, mais aí 12 anos, aproximadamente 11 anos e 8 meses, com mais 8 anos. Lembrando que se eu continuasse aqui por mais 5 anos, eu teria direito à aposentadoria especial. Mas optei em sair dessa profissão e agora, por conta disso, para que eu possa me aposentar por tempo de contribuição, eu vou ter que ainda trabalhar, tá? Mais 11 meses, 11 anos e 8 meses aí pra gente aí. Perfeito até aí? É o tempo necessário. Ou seja, a própria lei prevê a possibilidade. Mas lembrando que nós estamos falando de aposentadoria especial, comprovar 180 contribuições. Algumas curiosidades que nós temos aí, tá? Além do fator que uma vez que você se aposenta, tá? Pela regra da aposentadoria especial, fica bem claro que você pode voltar a trabalhar. Você pode voltar a trabalhar, desde que não seja atividade que permita aposentadoria especial. Lembra que a gente permitiu que você se aposente, por quê? Para proteger a sua saúde, foi calculado um tempo de 15 anos, 20 anos, 25 anos. Você se aposentou e fala, olha, eu vou voltar a trabalhar novamente numa mina. Se você volta, esta aposentadoria você não vai poder acumular, assim como a aposentadoria por invalidez. Então, se você aposenta de forma especial, você pode voltar a trabalhar, desde que não seja uma atividade de risco, novamente, que permita aposentadoria especial. Caso você retorne, será suspenso o benefício. Perfeito até aí? Vamos falar de uma outra aposentadoria pra gente, e essa que é a rainha de provas de concurso. Né? Aposentadoria por invalidez, nós temos fatos aí super interessantes quanto a essa aposentadoria. Nessa aposentadoria por invalidez vai ter várias particularidades, como a própria aposentadoria por invalidez. Além da aposentadoria por invalidez, nós vamos trabalhar junto a essa aposentadoria sobre o auxílio, perfeito? Nós temos aí o famoso auxílio doença. E aqui nós vamos incidir o outro auxílio, tá? Que é o auxílio, pra gente aí, acidente.
várias curiosidades quanto a isso. Né? Lembrando que a aposentadoria e invalidez, você se tornou inválido. Você não tem como retornar à atividade de trabalho. Ou seja, isso não é um benefício, ou seja, hoje perder um dedinho mindinho não te aposenta por invalidez. Você vai passar pela reabilitação profissional e vai exercer outra atividade. Ricardo, perdi a voz, eu era professor, então estou aposentado em forma por invalidez? Não, você vai ser reencaminhado a outra atividade profissional. Mas Ricardo, eu era professor, ganhava aí R$4.000 como professor, perdi a voz, e agora eu vou exercer uma atividade de R$1.000. Quem vai complementar isso? Nós vamos falar de um complemento que é o auxílio acidente, perfeito? No caso do auxílio acidente, nós vamos ter uma diminuição na sua capacidade laborativa, isso é extremamente importante. Esse auxílio vai acompanhar o trabalhador durante toda a sua vida. Agora, ele não será acumulado quando você aposentar, perfeito? Então, se você sofre uma redução na sua capacidade laborativa, você terá direito ao auxílio acidente. Se você fica realmente inválido a qualquer tipo de atividade, aposentadoria por invalidez. Mas vamos lá, sofri um acidente. Então, fraturei a coluna. Enquanto eu estiver sob tratamento, eu vou estar recebendo o auxílio doença. Perfeito até aí? Esse auxílio doença, ele pode progredir para uma aposentadoria por invalidez. Perfeito? Ou você pode retornar ao trabalho e a perda da sua total capacidade laborativa, uma redução na sua capacidade laborativa, apresenta para você o auxílio acidente, que vai ser uma compensação, uma indenização pela sua diminuição da sua capacidade laborativa. Temos algumas curiosidades, que a aposentadoria por invalidez, como veremos, ela pode ultrapassar o teto do INSS, que é os R$4.390. Ó, Ricardo, mas como ultrapassar o teto? Por que ultrapassar o teto? Nós vamos ver aqui uma gratificação, um acréscimo de 25% em cima do salário. Se você sofre um acidente, fica cego, fica paraplégico, você perde toda essa capacidade, entendemos que você pode precisar de uma ajuda e, nesse caso, a lei prevê um acréscimo de 25%. Que isso vai permitir que você contrate alguém para ajudar você durante a sua aposentadoria. Então ele permite ultrapassar o teto. O auxílio acidente é muito interessante porque ele tem um limite, tá? O auxílio acidente ele vai ser, que nós vamos aprender, 50% do salário base. E o auxílio doença, 91% do salário base. E a aposentadoria por invalidez, a grande curiosidade, 100% do salário base. Lembrando que você nunca vai poder ultrapassar o teto do INSS, salvo se comprovada a necessidade de alguém para te ajudar, um acréscimo aí de 25%, então isso aqui é o único que pode ultrapassar. Lembrando que o auxílio acidente pode ser inferior ao salário mínimo, você recebia um salário mínimo, você exercia alguma atividade, perdeu um braço, perdeu os dois braços, perdeu as duas pernas, ficou incapacitado para aquele tipo de trabalho, mas para outro trabalho, então você vai receber uma compensação, 50% do seu salário. Você pode voltar a trabalhar e acumular. Ah, Ricardo, agora eu recebo um salário, mas 50% do outro salário baixo. Estou até ganhando mais. Pode? Pode, isso é o menor problema. O auxílio acidente você pode acumular com salário, você pode acumular ele até com outro auxílio, como auxílio doença, caso você venha ficar doente novamente. Lembrando que caso você venha se aposentar, não terá acumulação, tá? No caso, por aposentadoria, você não vai mais receber o auxílio acidente. E você também, por decisões judiciais, não pode acumular 2 auxílios acidentes. Ricardo, tá, eu fico recebendo meu salário mínimo e não quero voltar a trabalhar. Posso? Pode. Ele é uma indenização. Então, se o caso você queira viver só com salário base, de 50% do seu auxílio acidente, você pode ser o menor problema. E quando você tiver idade, você se aposenta. Isso é o menor problema, não existe nenhuma restrição quanto a isso. Então, nosso objetivo hoje é entender as regras da aposentadoria por invalidez, depois entender o auxílio doença e o auxílio acidente. Isso sim é extremamente importante, cai várias questões de prova. Na prova passada do INSS tivemos várias questões relacionadas a isso aí. O edital ele frisa esse ponto de aposentadoria, o edital é bastante redundante, né? Ele frisa essas regras, depois ele pede a Lei 8.213, basicamente toda a aula em cima da Lei 8.213. Então vamos mais um pouquinho aí pra gente. Olha só, primeiro,
que para você fazer gozo desse benefício, você vai ter que apresentar para a gente o que nós chamamos de carência. Então, muita calma nessa hora, que você vai ter que apresentar para a gente o que a gente chama de carência. No caso da aposentadoria por invalidez, você vai apresentar para a gente uma carência de 12 contribuições. Bem interessante isso aí, tá? Cuidado quanto ao segurado especial. Lembrando que sempre a gente tem que frisar que o segurado especial, essas contribuições, existe um ponto específico da lei para ele, nós vamos falar mais à frente sobre o custeio. E o segurado especial, ele vai contribuir 2,1% em cima sobre sua produção. Então, se ele produz a cada 3 meses, a cada 4 meses, ele vai lá e faz o pagamento. Só que aí a legislação trata de uma forma diferente esse benefício. Mas, Ricardo, quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Já que nós vimos que algumas aposentadorias não são dadas a todos os segurados. A aposentadoria por invalidez é dada a qualquer um dos segurados. No caso aí, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, inclusive segurado facultativo. Lembra, você que é um estudante, você que é uma dona de casa, foi lá na agência da Previdência Social, emitiu sua guia, fez o seu pagamento, se filiou ao regime, né? Se inscreveu e fez o pagamento, se filiou, você terá direito a esse benefício. Mas lembrando que a gente exige uma carência de 12 contribuições. Efetua as 12 contribuições e você se torna um segurado. Só que não existe hora para acontecer um acidente, não existe local para acontecer um acidente, você está sujeito a isso a qualquer momento, você pode receber esse benefício sem ter as 12 contribuições. Então a senhora dona de casa, que acabou de sair de uma agência do INSS, foi lá e efetuou o primeiro pagamento, acabou de pagar, é atropelada. E aí, terá ou não terá direito ao benefício? Analise o seguinte, são 12 o quê? Contribuições. Exceção, acidente de qualquer natureza. Então você vai frisar pra gente, quem sofrer acidente de qualquer natureza, a carência será uma carência 0. Caso você também possua, Ricardo, doença elencada no artigo 151 da Lei 8.203/91, que é a lei que rege as regras do INSS, você vai ter essa relação dada pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência Social. Nós temos uma relação dessas doenças aí, são inúmeras doenças. Doenças elencadas nesse artigo, você goza do direito à aposentadoria por invalidez. Muito cuidado. Ricardo, eu tenho uma doença pré-existente, decido gozar desse benefício, sou uma dona de casa, descubro que tenho câncer, vou lá e faço a minha contribuição, e cada 12 meses, né, esse câncer progride e eu quero aí direito à aposentadoria. Não. A carência é justamente para evitar doenças pré-existentes. Quem tem essa doença já pré-existente não terá direito à aposentadoria por invalidez, salvo se a atividade que você exerce, né, tornou a progressão dessa doença, determina que a emissão dessa doença ela progrida por conta da sua atividade. E se ela progrediu por conta da atividade, se tornou uma pessoa inválida, sofreu um derrame, perdeu parte dos movimentos, aí você, sem capacidade de recuperação, você poderia ser aposentado por invalidez. Lembrando que antes disso vai receber o auxílio-doença, aquela expectativa que você retorne a trabalhar, mas caso não tenha, será aposentado por invalidez. Então, qual a regra? Em regra, na sua prova você vai colocar 12 contribuições, mas lembrando que existe a carência 0, no caso de acidente de qualquer natureza ou doenças elencadas no artigo 151, tá? No caso aí, não terá direito ao benefício quem já tiver doenças pré-existentes, salvo se por conta da sua atividade essa doença progrediu, te tornando incapaz. Importante? Olha só, então qual é a regra para gozar da aposentadoria por invalidez? É importante você ressaltar isso aqui, ó. Incapacidade total. Você não pode mais ser capaz. Então, estou aposentado. E aí, vou fazer um trabalho, vou pintar um prédio lá, uma empresa, a empresa pega e recolhe o INSS em cima do seu CPF. Nesse caso, você perde o benefício.
perde o benefício, porque se você for capaz de exercer uma atividade, você não terá direito a isso. Então, diferente da aposentadoria por idade, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, lembrando que a aposentadoria especial você poderá perder se você voltar a exercer a atividade que concede a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, assim como a aposentadoria especial, pode ser suspensa. Suspensa? Pode ser suspensa. Primeiro que você vai ter que sempre comprovar para o INSS a sua incapacidade, então você vai passar por perícia médica, perfeito? Já que isso é um benefício e a ideia é que você seja incapaz a qualquer tipo de trabalho. Mas, Ricardo, existe a reabilitação profissional, descobrir uma nova cura? Sim, se o INSS descobrir, você está submetido a isso. Lembrando, nós vamos frisar isso mais à frente, que o tratamento não pode ser uma transfusão de sangue nem uma cirurgia. O INSS não pode te obrigar a fazer transfusão nem fazer uma cirurgia. Agora, caso eu descubra um tratamento que não seja transfusão nem nova cirurgia, você está obrigado a fazer e vai passar pela reabilitação profissional. Então, lembro que aqui a incapacidade tem que ser total. Ricardo, eu vou lá e minto. Descobriu, perde o benefício. Perfeito? Insuscetibilidade de recuperação, ou seja, não existe realmente uma chance de você se recuperar. Mas, Ricardo, se existir uma chance de recuperação, nesse caso você não será aposentado, você poderá ficar recebendo o auxílio doença e ser submetido aos tratamentos. Perfeito? Tá? Aqui estamos frisando, caso você não receba, você vai ter direito aí o auxílio doença. Perfeito? Ah, Ricardo, mas descobri uma semicura. Tive a capacidade parcial. Então, se você teve uma capacidade parcial laborativa, você vai ter direito aí, tá? Um outro auxílio para compensar aquela perda total. Nós já falamos o auxílio acidente, que é a redução da sua capacidade laborativa. Então, para que você tenha direito à aposentadoria por invalidez, é incapacidade total. Recuperou parte da capacidade, nós vamos te dar uma indenização, que é o auxílio acidente, e permitir que você volte ao mercado do trabalho. A aposentadoria por invalidez, sempre frisando incapacidade total à atividade. Bem, um ponto importante aqui da aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Então, eu, Ricardo, empregado, sofri um acidente, perdi a minha capacidade motora, fraturei a coluna, perdi os movimentos dos braços e das pernas. Nesse caso aí, estou aposentado. Vamos supor que eu era um contribuinte que contribuía, um empregado que contribuía aí, eu ganhava aí 7 mil reais aí, era minha remuneração. Irei aposentar, serei aposentado pelo INSS. Nesse caso, aposentado pelo INSS, vou receber o teto, 4.390, porque eu tenho direito a 100%, então não será aplicado o fator previdenciário. Então, essa vai ser a minha remuneração, 4.390. Só que aí acontece o seguinte, sou incapaz de andar, não tenho como me locomover, vou precisar de uma ajuda, vou precisar de alguém para colocar a sonda, me dar comida, eu perdi toda a minha capacidade motora, e nesse caso temos aqui o acréscimo de 25% em cima desse valor. Ou seja, se eu me torno inválido, eu poderei estourar o teto do INSS mais em 25%, porque isso aqui é uma ajuda. Isso vai permitir contratar uma pessoa, alguém, uma cuidadora, uma técnica em enfermagem, para me auxiliar nesse momento da minha vida. Ricardo, por quanto tempo? Por resto da sua vida, tá? Se você não tem como retornar a capacidade, isso aí será acrescido e é uma forma de estourar o teto. Perfeito aí? Mas lembrando que eu tinha remuneração muito superior aos 4.390, então eu contribuí em cima de 4.390, vamos dizer que essa minha contribuição foi a vida toda, esse valor superior, então eu garanti aí minha aposentadoria de 4.390, um exemplo perfeito, mas a ideia é que possa permitir. Lembrando que não será dado, Ricardo, e se minha aposentadoria por invalidez foi de um salário mínimo? Então será 25% em cima de um salário mínimo.
Quem que eu vou contratar? É uma ajuda. O acréscimo de 25% é um limite, ele não é proporcional ao valor da sua remuneração. Perfeito até aí? Olha só, Ricardo, voltei a trabalhar, estou fazendo um bico. Quando eu vou para o INSS, eu faço de conta que estou morrendo, tá? Que eu não dou conta de andar, não levanto os braços, treino mais do que o normal, dependendo da minha doença, né? Mas eu faço uns bicos aí por fora de segurança. Filho, a aposentadoria por invalidez é um benefício. Se você exercer alguma atividade laborativa, o benefício será suspenso, tá? Caso não, será a conservação da sua aposentadoria, perfeito? A conversão da sua aposentadoria, no caso aqui, se você recebe aí o famoso auxílio-doença, não tem capacidade de retornar ao mercado de trabalho, ela vai ser convertida na aposentadoria, no caso por invalidez. Tome muito cuidado, tá? Que essa conversão não necessariamente tem que sofrer o auxílio-doença para depois receber a aposentadoria por invalidez. Caso ele pergunte para você, requisito para aposentadoria por invalidez é estar recebendo o auxílio-doença, o item vai estar errado, porque um independe do outro. Dependendo da lesão que você sofreu, você já pode partir diretamente para a aposentadoria por invalidez. Vamos mais um pouco aí. Olha só, salário do benefício, como nós já comentamos anteriormente, né? 100% do salário do benefício, tá? Como é que você vai comprovar isso aí, tá? Perícia do INSS, exames periódicos. Então, sempre que o INSS te chamar, você é obrigado a participar dos exames, tá? Reabilitação profissional. Se entender que existe algum tratamento, você vai ser submetido à reabilitação profissional. Lembrando que não pode haver o quê? Não é obrigado. Sempre lembrando, tá? Tratamento não é obrigado a transfusão de sangue e a fazer cirurgia, tá? Fora isso, você é obrigado. Então, quem está recebendo aposentadoria por invalidez vai passar por uma perícia do INSS, não é uma coisa muito fácil, tá? Depende da lesão que você está sofrendo. Exames periódicos, sempre que forem chamados ao INSS, será submetido a exames periódicos. E reabilitação profissional, se for o caso. Caso você pode receber aí o auxílio acidente, se houve uma capacidade aí reduzida, houve uma recuperação reduzida, você pode receber um auxílio acidente para compensar. Caso não, você ficará aí aposentado por invalidez para o resto da vida, perfeito? Lembrando sempre, você não está obrigado a fazer transfusão de sangue nem cirurgia, tá? Caso venha recuperar sua capacidade laborativa, nós temos algumas curiosidades aqui. Quem está aposentado por invalidez, olha só que interessante. Recuperação da capacidade laborativa, o empregado. Lembrando que aqui nós estamos falando exclusivamente do empregado, tá? Olha só, dentro de um prazo de 5 anos. Se você é empregado, recupera a sua capacidade laborativa, estava aposentado por invalidez dentro de um prazo de 5 anos, foi aposentado por invalidez, descobriram uma cura, um tratamento, que não precisou fazer cirurgia nem transfusão, injeções, alguma coisa que ameaça a dor, que eu permitisse novamente voltar ao trabalho, dentro de 5 anos, se eu era empregado, eu estava numa condição de suspenso, ou seja, cessa automaticamente a minha aposentadoria. E já volto a trabalhar. Mas isso dentro de um prazo de 5 anos. Lembrando que para os demais segurados, cessa em tantos meses quanto for necessário em anos os benefícios. Lembrando, se isso aconteceu dentro de um prazo de 5 anos, olha que interessante, eu, Ricardo, vamos supor, estou na condição de contribuinte individual, sofro um acidente, descobriram uma cura que não precisa de transfusão de sangue nem cirurgia, fiz tratamentos, injeções e tudo, retornei, voltei a ter a minha capacidade laborativa. Dentro dos 5 anos, eu estava afastado da atividade por 4 anos. Perfeito? Volto novamente, agora eu vou voltar a exercer a minha condição de contribuinte individual. Não é? Vamos supor que eu seja um pastor, né? Minha igreja volta a poder exercer minha atividade e
terei direito ao benefício, mas terei o direito ao benefício em meses. Mas esses meses serão relevantes a quantos anos eu recebi o benefício. Então, apesar de eu já voltar a trabalhar, já ter direito à minha remuneração, ainda eu gozo do seguinte benefício. Ou seja, 4 anos, eu vou ter direito a 4 meses de benefício. Mas caso isso venha acontecer dentro do limite de 5 anos. Perfeito até aí? Outra curiosidade. Lembrando, sempre que para o empregado, cessa automaticamente para os demais segurados quantos meses forem necessários. Lembrando que isso pode ultrapassar os 5 anos, tá joia? Para os demais segurados. No caso aqui, para o empregado, e essa regra aqui é para o empregado, eu era empregado de uma empresa, sofri um acidente. Antes dos meus 5 anos, eu consegui retornar à minha atividade laborativa, fiz um tratamento, o INSS descobriu um tratamento, fui submetido a ele, voltei a andar, voltei, a exercer a minha atividade. Eu era motorista, sofri um acidente, perdi o movimento das pernas e foi descoberto um tratamento, fui submetido a ele. Antes de 5 anos, volto a trabalhar, cessa automaticamente o benefício. Mas, se a coisa aconteceu com mais de 5 anos, estou há 7 anos aposentado por invalidez, descobri o tratamento, volto a exercer minha atividade, olha que interessante. Se isso acontecer com mais do que nos primeiros 6 meses, eu terei direito a 100% do meu benefício. Após os 6 meses, terei direito a uma redução ou receber, toma muito cuidado, pode ser uma redução de 50% ou receber 50% do meu benefício. E decorrido mais os 6 meses, olha que interessante, nos terceiros 6 meses, eu vou ter o quê? 25% do salário do benefício, ou seja, uma redução, muito cuidado, olha como está aqui, uma redução de 75% do salário do benefício. Então, eu na condição de empregado, quero que voltar lá atrás um pouquinho, quero que vocês observem. Olha só. No caso, a observação aqui, para os demais segurados, pode ser com menos de 5 ou mais de 5, esta regra. Eu era um contribuinte individual, um pastor, sofri um acidente, fiquei 10 anos recebendo benefício, retornei minha capacidade, terei 10 meses de remuneração. No caso do empregado, antes de 5 anos, voltar a trabalhar, recebe automaticamente o benefício, cessa automaticamente o benefício. Mas, no caso do empregado, que tem o quê? Com mais de 5 anos, ele vai ter direito a 6 meses, 100% do benefício, mais o salário que ele está recebendo, tá, empregado? E depois dos 6 meses, mais 50%. Uma redução em cima de 50%. E decorrido no terceiro 6 meses, eu vou ter uma redução de 75%. Ou seja, se o meu salário de benefício era R$1.000, nos primeiros 6 meses, vou receber R$1.000. Nos primeiros 6 meses. Nos segundos 6 meses, eu vou receber R$500. E no terceiro 6 meses, eu vou receber nada mais nada menos do que 250, extinguindo o benefício, porque eu já estou apto novamente à atividade profissional. Perfeito? Voltamos daqui a pouco.